Oi pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Espero fazer um vídeo bom pra vocês, espero ser o mais breve possível, né? Porque esse tema é bem complexo, mas eu espero conseguir. Bom, eu vou falar aqui hoje sobre Lutero, tá? Quem foi Lutero, qual a importância dele, por que ele é tão cobrado em provas, vestibulares, por que a gente fala dele afinal. Então, todos esses temas eles vão ser comentados aqui, tá? Então, fica de olho e vem comigo. Bom, galera, vamos começar o vídeo falando um pouco sobre a data em que Lutero nasceu, tá? Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, em uma cidade que se localizava no Sacro Império Românico Germânico, que se chamava Eisleben, tá? Essa cidade hoje seria onde se situa a Alemanha, porém, como a gente já sabe, a Alemanha só vai existir futuramente, tá? Então não coloque isso em prova. Bom, Lutero nasceu em uma família humilde e, por causa disso, sempre teve muita expectativa em cima dele, sabe? Os pais sempre queriam que ele se tornasse alguém que trouxesse nome para a família. Por isso, tanto sua mãe quanto seu pai queriam que ele se tornasse advogado. Bom, por causa disso, Lutero ele começou a seguir a carreira das artes. Ele tanto fez artes, né? Ele começou fazendo artes e depois se tornou mestre em artes. Ele fez mestrado e graduação em arte. Logo após a carreira de artista dele, né, que estava se iniciando aí, Lutero ele resolveu começar a fazer advocacia, que era uma profissão na época que era muito renomada, era o sonho do pai dele. O sonho do pai dele era que ele se tornasse advogado. Então Lutero ele começou a ter essa vontade, a querer, e é por isso que ele entrou na Universidade de Erfurt. Essa universidade ele seria advogado, né? Ele faria graduação para ser advogado, para trazer renome para a família dele. Bom, tava tudo dando certo, tava tudo perfeito. O pai dele tava gostando do caminho que ele tava trilhando para a família. Porém, um imprevisto aconteceu. Lutero ele foi visitar sua família e na volta, né, para a cidade onde ele estuda, ele acabou sofrendo um acidente. Assim, todos os historiadores eles começam a discutir, afinal, o que foi realmente que aconteceu. Mas, tipo, o que nós temos conhecimento é que foi uma tempestade, e essa tempestade deixou Lutero entre a vida e a morte. Então ele tinha que fazer uma escolha ali. Ou ele ia morrer, que nem todos seus amigos, pela peste, ou ele ia sobreviver e ia se tornar um advogado no futuro. Sendo que não era isso que ele queria, sabe? Ele percebeu naquele dia, naquela tempestade, naquela noite, que aquilo era o sonho da família dele, que ele buscava outras coisas. Isso serve pra você também aí, ó, vestibulando, que tá querendo seguir o que sua família quer que você siga. Faça o que o seu coração mandar. Bom, e ele tava num estado em que ele provavelmente ia morrer. Então ele orou e pediu para que ele pudesse ser salvo. Ele pediu isso para uma santa, que é conhecida como Santa Ana. E aí ele pediu para que ele sobrevivesse a esse acidente e fez uma promessa para caso ele sobrevivesse, ele iria se tornar monge, certo? E isso realmente funcionou, né? Ele sobreviveu à tempestade e, por causa disso, ele resolveu entrar no convento dos eremitas agostinianos de Erfurt. Lembrando, Erfurt é a mesma cidade onde ele estava fazendo a advocacia. Então ele saiu do curso de advocacia e entrou no convento da própria cidade, tá? E sim, você tem razão. Os pais dele não gostaram nada da ideia. Afinal, o sonho do pai dele era que ele se tornasse advogado. E aí o que é que ele estava fazendo? Ele estava simplesmente fazendo o oposto disso. Ele estava se tornando monge. Então o pai dele não ficou nada satisfeito. Porém, isso não impediu Lutero de conseguir seguir seu sonho, sabe? Porque era isso que ele queria. Bom, e quando ele começou a virar monge, as coisas não facilitaram nada para ele. Para ele se tornar mais perto de Deus, ele tinha que começar a se sentir que nem Jesus se sentiu, sabe? Então ele começou a se maltratar de propósito para que ele conseguisse a santidade. Basicamente, ele dormia, sabe, no gelo, nu e molhado, porque para ele toda essa dor, toda essa mágoa que ele estava sofrendo ali era para deixar ele mais perto de Deus, como aconteceu com Cristo. E aí ele começava a se maltratar, ele ficava sem comer, ele levava chibatadas, então, tipo, a vida dele não era fácil, não era. E ele queria fazer isso para que ele pudesse se tornar mais perto de Deus. Para Lutero,
tudo isso que ele passou para ele não era suficiente, porque quanto mais ele fazia esses atos, mais ele se achava distante de Deus, mais ele achava que ele não era merecedor. E muito pelo contrário, né, gente? Isso aí é bem pesado. Mas ele achava que não, ele achava que cada vez estava mais distante, que ele não merecia, que ele ia pro inferno de qualquer jeito. Então ele resolveu fazer uma peregrinação, uma viagem da cidade dele até Roma, que na época era a capital do catolicismo, a cidade católica, a cidade exemplo, a cidade modelo do catolicismo. Tanto que até hoje a Itália é sede do catolicismo, né? Nós temos o Vaticano, o papado fica lá na Itália. Então, tipo, na época o papado se localizava em Roma. Então, tipo, era muito importante ir, sabe, a Roma, pelo menos uma vez na vida, fazer, era um lugar muito importante para eles. E, bom, em relação a isso, ele resolveu fazer essa viagem para Roma. Quando ele chegou lá em Roma, ele começou a perceber que as coisas não eram assim como ele estava imaginando. Ele começou a ver que estava tudo dando errado e que as coisas não eram uma maravilha. Bom, ele começou a ver que os papas, os clérigos, os bispos e toda a sociedade religiosa, né, a instituição da Igreja Católica, estava usando os fiéis, usando o povo, mentindo para eles em troca de dinheiro, de poder, porque naquela época era isso que ganhava, né? De quanto mais dinheiro, mais poder você tinha. E bom, Lutero ele ficou inconformado. Quanto mais ele conhecia os lugares sagrados, né, de Roma, mais ele ficava enojado. O Papa, na época, ele cobrava indulgências. Tá, Cadidia, mas o que são indulgências? Bom, indulgências é um valor que você paga para ter seus pecados absolvidos. Basicamente é como se você comprasse um pedaço de terra no céu. É tipo absurdo, sabe? Você pagar alguém para que tudo que você fez de errado seja absolvido. E isso era uma prática comum em Roma, isso era uma prática comum, assim, em vários locais da Europa. Então, quando Lutero se deparou com aquilo, ele ficou horrorizado, sabe? Porque ele sempre se sentia uma pessoa muito triste por dentro, por não conseguir a santidade que ele queria alcançar, né? A santidade que ele queria bater, ele não estava conseguindo. E aí ele pensa, pô, eu vou conhecer as pessoas que conseguem ser santas, que conseguem fazer as coisas certas. E aí quando ele chega lá, não é o que ele imaginava, é tudo o contrário. Então ele ficou horrorizado com aquilo. E ele volta para a cidade dele muito abalado emocionalmente, sabe? Ele tava sem fé, ele tava sem caminho, ele não tava acreditando mais em nada. E é nesse momento em que um velho amigo dele convida ele para dar aula, para lecionar numa cidade chamada Wittenberg. E essa cidade vai ser muito importante para Lutero. E vocês vão ver futuramente, né? Bom, chegando em Wittenberg, ele começa a dar aulas, ele termina o mestrado dele de teologia, o doutorado, ele vira doutor em teologia, e ele começa a dar aula para os jovens de Wittenberg, ele começa a ensinar as coisas da igreja, e isso começa a deixar ele mais alegre, porque ele estava muito triste por tudo que ele estava vivendo como monge, e por tudo que ele estava vivendo, né, com a igreja católica, com a peregrinação que ele fez. Então ele estava muito mal. E aí, quando ele finalmente começa a dar aula em Wittenberg, ele começa a voltar a alegria que ele estava tendo, né? E ele começa a refletir, ele começa a analisar os erros que as pessoas de cargos mais altos, né, do clero, estavam cometendo. Então, ele resolve começar a estudar. É aí que ele começa a estudar a Bíblia mais a fundo, começa a estudar as escrituras sagradas para entender mais. E aí é nesse momento em que ele cria as 95 teses, que é um marco fundamental da reforma protestante, né, da história de Lutero. Que essas 95 teses eram basicamente tópicos relacionados a todos os erros que ele estava encontrando na Igreja Católica, na instituição católica naquele momento. Lembrando, ele, com as 95 teses, ele não estava querendo destruir a Igreja Católica e criar uma outra religião, como muitos pensam. Ele só estava querendo pegar os pontos positivos que ele achava da Igreja Católica e reformar, pegar os pontos negativos, no caso, e reformar, sabe, mudar isso e começar a ver a Igreja Católica como uma instituição que leva a palavra de Deus, como deveria ser, sabe, deixar as pessoas mais perto de Deus. Então ele escreve essas 95 teses e coloca na porta
da igreja de Wittenberg, né, da principal igreja, né, da catedral. Bom, muitos historiadores falam que, na verdade, ele não queria espalhar as 95 teses para toda a Europa. Sabe por quê? Porque ele escreveu as 95 teses em latim. Escreveu em latim. E latim era uma língua que nem todo mundo falava na época. Era só, geralmente, pessoas nobres, né, e do alto clero, que realmente sabiam falar latim. Tanto que a Bíblia geralmente era escrita em latim, então poucas pessoas tinham acesso. E essas 95 teses colocadas na porta era uma prática comum, sabe? Era tipo coisas que a galera já fazia. Por que a galera fazia isso? Porque era uma forma de debater sobre temas. Sabe quando você tem curiosidade sobre algum tema e seu amigo também, você quer conversar com ele sobre, quer falar que tá errado ou simplesmente debater, só discutir algum tema? Bom, você chega pra ele e fala, né? E aí, nessa época, quando você não concordava com algo que a Igreja Católica estava fazendo, ou quando você queria debater algum tema, você colocava na porta. E foi exatamente isso que Lutero fez. Ele não tinha a intenção de propagar essa ideia, como muitas pessoas acham. Ele só queria, na verdade, que as pessoas lessem e analisassem aquilo. Porém, o que Lutero não contava era que outro alemão, tá? Gutenberg, criasse pouco antes uma coisa chamada prensa. A prensa foi um instrumento que é basicamente uma impressora hoje em dia, tá? Mas naquela época era bem rústico mesmo a situação. Imagina, séculos atrás. Enfim, e a prensa, ela basicamente conseguia pegar coisas que você teria que manuscrever e deixar isso bem mais rápido. Então, tipo, eu tenho minha colinha aqui, tá? Que eu escrevo pra me situar no vídeo. E aí, tipo, se eu quisesse dar essas anotações para outra pessoa, eu teria que escrever tudo de novo e entregar para alguém. Sendo que com a criação da prensa, isso não era mais necessário, gente. Eles podiam fazer isso muito, 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 muito mais rápido. E isso foi muito bom, porque aí isso conseguiu passar todas as coisas que Lutero estava escrevendo para milhares de pessoas da Europa. Conseguiu que outras pessoas pudessem ter acesso àquilo. E as 95 teses, depois elas foram traduzidas para o alemão, o que deixou tudo muito, 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 muito mais rápido para ser propagado, né, para ser difundido. Bom, quando o Leão X, né, que era o papa da época, leu as indulgências, viu o que estava acontecendo, ele não gostou nem um pouco da situação, porque tinha um monge de um lugar aleatório querendo dizer que tudo que a igreja estava fazendo era errado, sabe? E as pessoas estavam concordando com isso, que era mais horrível ainda. Ele não gostou nada da situação. E aí ele avisou, mandou vários avisos para Lutero, pedindo para que Lutero parasse de fazer isso. Mas Lutero parou? Nem um pouquinho. Tanto que é nessa época também que ele escreve as 5 sacras. As 5 sacras dele, eu vou ler aqui para vocês, diziam basicamente em somente fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e a glória somente a Deus podiam salvar uma pessoa. E não só isso, ele também nessa época falou que todos os sacramentos da Igreja Católica estavam errados e que na verdade só seriam 2 sacramentos importantes, o batismo e a ceia. Eram os únicos sacramentos que valiam, o resto, não era importante. Bom, e nessa época também ele cria o chamado Manifesto à Nobreza Cristã. Ele fala para os nobres tudo aquilo que ele achava de errado na igreja, sabe? E tipo, a galera super achou isso massa. Tanto que ele conseguiu um apoio, um príncipe da região onde ele se localizava. O nome dele era Frederico. E bom, Frederico, ele achou muito massa as ideias de Lutero e começou a proteger Lutero. Pra que tipo, tinha um cara dizendo que a igreja católica que fazia você pagar imposto, a igreja católica que tirava suas terras, que tirava o seu poder, né, dos nobres na época, tá dizendo que a igreja católica tá errada. Então isso era muito bom pra ele. Por quê? Porque aí ele ia conseguir mais visibilidade pra cidade dele, que era Wittenberg, porque ele ia falar, Lutero escreveu aqui na minha cidade, hein, venham pra cá, hein. Ele ia conseguir mais visibilidade pra cidade dele, ele ia conseguir retomar tudo aquilo que a igreja tirou dele, sabe? A igreja, ele ia ter que parar de pagar impostos para a igreja, ele ia conseguir as terras de volta. Então, para os nobres, isso era uma ideia muito boa, sabe? Ter Lutero ao seu favor, sabe? Então, tipo, os nobres, eles concordaram muito com Lutero.
E bom, o Papa não estava nem um pouquinho satisfeito com isso. E aí o Papa resolve criar uma dieta, chamada Dieta de Worms. O que foi essa dieta, Khadija? Bom, essa dieta basicamente foi uma reunião onde tinham nobres e religiosos, né? Então tinha a alta nobreza católica, né, da instituição católica, e os nobres. E essas duas instituições estavam juntas nessa reunião, junto com Lutero, né, que ele também vai, para julgar Lutero, para ver o que ele ia fazer, porque nessa época isso já era considerado heresia. Tá, Khadija, mas eu não sei o que é heresia. Heresia, basicamente, é o ato de você desobedecer a ordem da Igreja Católica. E quando você desobedece, você acaba virando para o Estado laico, que é basicamente dizer que você está morto. E aí a Igreja Católica ela tem uma grande frase, que ela diz assim, ó, que é um pouco hipócrita, né, mas não vem ao caso, de que a pessoa deve ser punida sem sair sangue dela, né, sem retirar sangue dela. Então essas punições geralmente são feitas por afogamento e por, isso mesmo, fogueira. Como isso aconteceu na Idade Média, como isso aconteceu por muito, muito, muito tempo. Enfim, e aí ele ia ser julgado como herege, então ele ia ter a morte praticamente ou de afogamento ou da fogueira, né, que era uma das duas mortes possíveis da Inquisição, né, que faziam naquela época, porque não podia ter derramamento de sangue. E aí ele foi feita essa dieta para que a galera conversasse entre eles e discutissem qual era o destino de Lutero. E bom, a dieta ela só pode ser aprovada se for unânime. Porém, a dieta não foi unânime. Ninguém queria condenar Lutero, os nobres estavam muito a favor dele. Por quê? Porque isso era bom. Então, Lutero, na verdade, foi absolvido e não foi morto. Também é importante ressaltar que antes da dieta acontecer, Lutero ele recebeu uma bula, a bula papal, que dizia basicamente que ele estava deixando de ser membro da Igreja Católica. Então, basicamente, a bula dizia para ele que ele não participava mais da Igreja Católica, né? Ele foi exonerado. E aí ele pegou essa bula e ele queimou a bula. Isso foi muito corajoso da parte dele, né? Porque ninguém na época tinha coragem de... Bom, a dieta de Worms acabou, mas Lutero ele ainda não estava livre, porque a Igreja Católica ainda queria sua cabeça, né? Por mais que ele não ia ser condenado naquele momento, a Igreja Católica ainda pretendia prendê-lo, né? E deixá-lo lá para morrer preso para sempre. Preso lá para sempre para morrer, né? Era uma coisa que a Igreja queria. E pensando nisso, Frederico, né, que era o príncipe que estava apoiando Lutero durante todo esse período, resolve pegar Lutero e colocar em um dos seus castelos, deixando Lutero livre, né, de qualquer possível... de ser surpreendido, né, pela Igreja Católica, de ser preso, e deixando ele lá isolado sozinho, da sociedade, das pessoas e tal. Bom, chegando lá, Lutero ele faz uma das coisas mais importantes também, durante toda a sua história, durante toda a sua passagem, que foi justamente traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Porque, como eu disse, poucas pessoas conseguiam falar latim, né? A maioria falava alemão, tipo, só os nobres e pessoas do alto clero sabiam falar latim. Então, tipo, ele traduz, deixando a Bíblia com mais acesso, para que as pessoas que não sejam nobres, elas possam acessar a Bíblia, interpretar, sem depender da igreja, porque antes todo mundo dependia da igreja para poder ter sua própria conclusão. Agora não, agora ele pode simplesmente ler a Bíblia e tirar suas próprias conclusões, sem depender da igreja. E isso é uma coisa que ele faz enquanto ele está no castelo, né, retido no castelo. Bom, durante essa época, Lutero ele ficou muito sozinho. Como disse, ele estava sendo isolado, né, ele estava sendo protegido. E aí ele começa a ter uma grande depressão. É nesse momento que ele inclusive fala que teve visitas do diabo e que tudo começou a dar errado, ele começou a se tornar depressivo, ele começou a parar de acreditar, porque ele estava muito mal, ele estava isolado da sociedade. Porém, é nesse mesmo período que vários camponeses, né, várias pessoas mais pobres começam a praticar a reforma de fato. Começam a ver as ideias de Lutero, começam a entender mais aquilo que está acontecendo e começam a pegar em armas para lutar pelos seus direitos. Foi uma das coisas que vários camponeses perceberam, né? Falaram assim, ei,
não é só a igreja que tá abusando da gente, os nobres estão abusando da gente, tá todo mundo abusando da gente, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E aí os camponeses pegam em armas e começam a invadir igrejas, quebrar tudo, saquear todas as coisas lá das igrejas, dos conventos, começam a quebrar as catedrais, fazer uma revolta de fato. E aí Lutero ele fica sabendo dessa revolta. Quando ele sai do retiro, né, que ele estava tendo no castelo, da proteção que ele estava tendo no castelo, ele sai finalmente daquilo, né, daquele período conturbado da vida dele. E aí quando ele vê o mundo afora, ele vê tudo que estava acontecendo, os camponeses pegando em armas, destruindo igrejas, saqueando tudo. Ele fica horrorizado, sabe? Tipo, ele fala, galera, o que é que tá acontecendo? Não foi isso que eu pedi pra vocês fazerem. Eu pedi pra vocês estarem contra, né, essas coisas horríveis que faziam com vocês, mas eu não falei em violência. Não falei em roubar nada, em saquear nada. E aí é quando Lutero chega para os nobres, né, que também estavam sendo acusados pelos camponeses, e fala assim, ó, olha, mata todos os camponeses, é o jeito, é o que tem que ser feito. Eu não concordei com violência. E todo mundo fica chocado, porque todo mundo pensava que Lutero era um cara, sabe, que ia apoiar todo mundo. E não, ele resolveu pedir para os nobres matarem os camponeses. Então, até os próprios nobres ficam assustados, né, com essa declaração de Lutero. E assim é feito, todos os camponeses são mortos, né, a maioria. E, bom, acontece que Lutero no final acabou ficando do lado dos nobres e matando todos os camponeses, né? Bom, depois disso a vida de Lutero finalmente vai dar uma acalmada, tá? Ele finalmente vai conseguir se casar. Eu não lembro o nome da esposa dele agora, mas eu vou estar deixando aqui na tela. E ele também tem 6 filhos. Inclusive, um dos meninos tem o nome do pai dele e uma das meninas tem o nome da mãe dele. Isso é uma curiosidade até interessante para se falar. Bom, depois disso ele vai morrer, né? Vai continuar escrevendo e vai acabar morrendo no dia 18 de fevereiro de 1546, com 62 anos. Então, em apenas 62 anos, né? Na verdade é muito. Lutero conseguiu fazer isso tudo, conseguiu criar uma reforma, né? E propagar suas ideias que iam revolucionar muito a religião futuramente, né? Inclusive, outras reformas vão acontecer, como a calvinista, a anglicana, a anabatista, que são vídeos futuros aqui do canal, beleza? Então fica aguardando aí que eu vou falar mais disso. Enfim, e aí, com tudo isso, ele acaba falecendo, deixando um enorme legado, né? Deixando uma responsabilidade incrível que foi lutar contra a Igreja Católica. É importante ressaltar também que a Igreja Católica no futuro vai criar uma contra-reforma, né? Para tentar amenizar a situação que estava pro lado dela, afinal, é uma das instituições mais incríveis em relação a poder, a riqueza, durante todo o mundo, né? Enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, né? Dá o like aí, por favor, que ajuda muito. Compartilha para seus amigos vestibulandos aqui na quarentena. E para que a gente consiga, né, galera, dar tudo certo, né? Bom, eu queria fazer um pedido especial aqui a todos os estudantes, né, que estão achando que não estão rendendo nessa quarentena. Relaxem que não é só vocês, tá todo mundo aí, tá sendo bem difícil para todo mundo. O importante é a gente estar junto, tá? E se apoiar sempre, beleza? Desculpe mais uma vez, é o primeiro vídeo do canal. Se a iluminação tiver ficado ruim, se eu falei muito rápido, a câmera, a qualidade de tudo. Então, se você tiver alguma reclamação, por favor, fala comigo para que a gente possa sempre melhorar, tá? E sugere mais vídeos aqui pro canal, sugere mais temas interessantes relacionados à história, sociologia, coisas que vocês querem saber, tá? E eu posso também trazer vídeo com os meus pais, que eles são professores de história, minha mãe é professora de história, meu pai também. Então, só chega aqui e seja bem-vindo ao canal, tá? Valeu, obrigado, um beijo e Corvinal.